Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse vídeo vai tratar da implementação dos conceitos vistos no último vídeo. O último vídeo, ele tratou da teoria por trás da diferenciação automática, de uma maneira muito rasa e com foco no que a gente chamou de derivação automática do modo direto. Conforme nós vimos nesse vídeo, a diferenciação automática do modo direto pode ser, é um dos jeitos de ser implementada, pode ser implementada implementando uma álgebra de números duais. Então eu não preciso pensar em grafo de operações, em derivadas parciais, em nada, acúmulo de derivada tangente. Eu só preciso pensar em como números duais funcionam e como explicar isso para o computador. O que as senhoras e os senhores estão vendo na sua tela é um código que começa a fazer isso. Nós ainda não terminamos, eu fiz isso para adiantar um pouco e não deixar o vídeo muito longo. A primeira função que vocês estão vendo aqui na tela, ela cria um número dual. E eu escolhi fazer o número dual como sendo uma lista que tenha dual number, o símbolo dual number, e dois números. Só isso. A próxima função, é dual number ponto de interrogação, ela verifica se o negócio é um número dual. Então, se ele for uma lista, se ele tiver esse símbolo, se ele tiver dois números, provavelmente ele é um número dual. Então, nós podemos fazer conta com ele. A terceira função ela é bem importante, ela tem a ver com o que nós vimos no último vídeo. Ela pega um argumento, um número, e ela cria um número dual com isso. E ela dá a derivada, ela dá o valor infinitesimal desse número dual como sendo 1. Por que 1? Essa função eu escolhi chamar de dual ID, de identidade, mas ela poderia também ser chamada de dual var ou dual variable. Porque ela faz uma variável, ela faz o x do nosso df de x. E a derivada de um x, a derivada em relação a x de x é 1. A próxima função, ela faz justamente o contrário, ela cria um número só. Ela faz a mesma coisa, mas com a derivada igual a zero. Porque a derivada de um número é zero. Qual que é a derivada de 10? É zero, sempre. Não importa se é em função de x, y, z. As outras duas últimas funções, elas fazem meio que a extração desses valores para poder fazer operações matemáticas com ele. Então, eu posso pegar um número, a parte real e a parte infinitesimal, né? Nós podemos até testar elas, né? Vamos ver. Por exemplo, eu vou criar uma variável com valor 10. Vejam, ela cria uma lista que tem um símbolo 10, 10. Isso aqui, por exemplo, é um número dual. E a string banana não é um número dual. Assim como o número 10 também não é um número dual. Não é o tipo número dual. O que nos resta implementar é basicamente as operações matemáticas. E vai ficar uma coisa parecida com o que nós fizemos no nosso vídeo de derivação simbólica. No entanto, apesar de parecido, não vai ter muita coisa a ver. É só meio a mesma cara, né? Para isso eu vou acelerar e viajar um pouco no tempo, mas eu volto logo. Então, após minha viagem no tempo, eu implementei duas funções. Uma que trata da soma de números duais e outra que trata da multiplicação. Como nós podemos utilizar isso? Você já vem aqui alguns testes que eu fiz durante o desenvolvimento. O produto de duas variáveis, então, por exemplo, se eu tenho x vezes x avaliados no ponto 1, eu espero que o valor dessa função seja 1, porque x ao quadrado em 1 é 1. No entanto, a derivada disso vai ser a derivada de x ao quadrado em 1, que é 2x. 2x em 1 é 2. Valor correto.
Se eu tentar avaliar essa função ou esse x em outro ponto, por exemplo, em 2, x vezes x, 2 vezes 2 tem que dar 4. E a derivada de x ao quadrado em 2 também é 4, porque é igual a 2x. Vejam que tanto o valor quanto a derivada já vem numa tacada só. Nós não fazemos aproximações, nós não fazemos manipulações simbólicas, nós simplesmente pegamos um valor de uma lista e fazemos operações simples de produto, soma e, como vocês vão ver, outras operações matemáticas para conseguir a derivada. Fazer isso aqui é quebrar no grafo de operações ou fazer números duais. Enxerguem como vocês preferirem. Agora vem outra viagem no tempo para a implementação de mais funções. Eu, após essa viagem, implementei mais funções matemáticas e fiz algumas outras mudanças no código. Vocês podem ver que agora nós temos funções que fazem o logaritmo, a exponenciação, a tangente, o cosseno, o seno, a divisão, a subtração, que pode ser também uma soma multiplicada por menos 1, né? Mas também o código está envelopado numa definição de biblioteca. Isso aqui é bem importante para a questão da testagem. Pelo fato do código estar agora dentro de uma biblioteca, nós chamamos ele de um jeito, nós não podemos simplesmente interpretar ele e jogar no REPL. Não vai funcionar muito bem. Nós temos que, por exemplo, importá-lo mesmo. Ele está na pasta lib e ele chama forward autodiff import. Aí, a partir de agora, esses nomes ficam disponíveis para a gente, né? Eu posso, por exemplo, criar uma variável no ponto 1. Eu já, antes de viajar no tempo, testei com x ao quadrado. Eu gostaria de tentar confirmar, né, aqueles valores que nós obtivemos na aula teórica. Vamos ver se o que nós fizemos faz sentido, né? E eu preciso primeiro confirmar a nossa função. Ó, a função que eu escolhi é x ao quadrado menos cosseno de y vezes x. Para implementar isso, eu posso fazer uma função, né? Eu posso, por exemplo, criar uma definição que vai ter x, y. Ela é a subtração de o produto de x ao quadrado a subtração de cosseno. Então eu tenho que fazer do cos. Só que agora não é mais x ao quadrado, é o produto de x com y. Aqui vem a nossa primeira questão, né? Conforme foi apresentado nos slides, para escolher a direção onde eu derivo, eu preciso, numa função que tem mais de uma variável, eu preciso setar uma como 1 ou como 0, né? Uma espécie de semente.
Aqui eu estou chamando y eu vou fazer uma derivada em relação a duas coisas, não faz muito sentido. Então, se eu quiser a derivada em relação a x, eu vou ter que chamar y de constante. Então, eu vou ter o cosseno de x vezes uma constante y. E eu vou chamar delta x. Vamos tentar ver se isso aqui funciona. Vamos ver se isso aqui funciona, na verdade. Como eu estou aqui, maravilha. Agora, no nosso slide, o valor da derivada, os valores são esses aqui. A função é 4.839 no ponto 2 e 5. Vamos ver se vai. 2 e 5. Ó, ele me deu um número dual, uma lista, onde o valor da função é 4.83907. Opa, bateu. E o valor da derivada dessa função é 1.27. Tá certo. Se eu quisesse fazer isso aqui em relação a x, eu só trocaria algumas definições. Eu, por exemplo, trocaria todos os IDs por consts e todos os consts por IDs. Vamos tentar? Quatro ponto oito três nove menos 1.0880. Opa, funciona, pelo menos para essa função. Vocês podem perceber que é um pouco chato escrever essas operações, né? Fica um monte de coisa, dual sub, dual multi, dual não sei o que. Isso aqui é um ótimo sinal que a gente tem que usar um macro para definir essas coisas. Um macro que, por exemplo, receba uma função matemática normal, só que reescreva colocando, por exemplo, o cosseno substitui por dual cos, a multiplicação dual multi e assim por diante. Eu acredito que eu vou tentar fazer isso fora da tela ou no próximo vídeo. Bem, parece funcionar. Mas testar em uma função não é muito bom. E foi por isso que e testar em várias funções é muito difícil, porque eu tenho que digitar um monte de coisa. Foi por isso que eu envelopei o código nessa biblioteca, porque com ele envelopado na biblioteca, eu posso simplesmente chamar ele em um conjunto de testes. Eu criei alguns testes simples, não estão completos e não estão muito bons, mas eles passam. E como é que eu chamo isso? Bem, eu só carrego o arquivo de teste, basicamente. E ele vai me dizer, olha, o sumário das operações trigonométricas é que ele passou em 3 e falhou em 0. Das operações simples é que ele passou em 3 e falhou em 0. Maravilha. Se eu expandir esse caso de teste para cobrir todas essas funções que eu criei, pelo menos para garantir que elas funcionam, o nosso código eu vou poder desenvolver ele muito mais rápido, porque eu só preciso rodar um monte de teste e vou saber se alguma coisa quebrou ou não. Eu vou mandar esse código para o repositório, mas efetivamente é isso de derivação automática, gente. É muito mais fácil do que parece, né? Você só descobre que os números duais são meio mágicos e eles calculam a derivada para você. Mas não é muito bem assim. Se vocês pararem para pensar, o que nós efetivamente estamos fazendo é implementando a regra da cadeia. E nós estamos implementando a regra da cadeia de um jeito muito computacional. Nós estamos implementando um tipo novo que já tem a regra da cadeia meio que embutido. Mas é isso. Literalmente é só isso. O modo reverso ele é muito mais complicado, porque aí sim eu vou ter que trabalhar com grafo, eu vou ter que acumular os valores, vou ter que parar e pensar o que eu estou fazendo. No próximo vídeo eu gostaria de comparar os três métodos que nós desenvolvemos nessa série. E talvez até
implementar alguma coisa que precise da derivada. Vamos ver se eu consigo quebrar um algoritmo com simbólico ou com forward diff. E eu vou dar uma tapeada nesse código para ele ficar um pouco menos repetitivo, sem essas checagens toda hora. Eu agradeço a sua paciência, a sua presença e a sua atenção. Até logo.